Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada hoje em uma ferramenta de visualização de dados geoespaciais do Uber chamado DeckGL. Essa ferramenta ela está com o código-fonte aberto, disponível no GitHub, e nós vamos aprender a como utilizá-la. Primeiramente, eu vou clicar aqui em exemplos para visualizar as layers principais disponíveis pela ferramenta. E também é possível criar layers personalizadas, aquelas camadas que vão em cima dos mapas. Então, por exemplo, aqui eu posso ver uma line layer para mapear, por exemplo, voos que chegaram ou saíram a partir de um determinado aeroporto. Aqui eu consigo visualizar uma layer na forma de um hexágono, então eu tenho os dados, as coordenadas mapeadas no meu dataset. Eu consigo agrupá-las em hexágonos e medir aí a quantidade de ocorrências dentro de uma área. Esta icon layer aqui eu consigo definir um ícone. Aqui, por exemplo, ele está utilizando o banco de dados da NASA para mostrar aí onde que caíram os meteoros aqui. Então eu consigo visualizar também e assim por diante. Também tenho as layers personalizadas. Eu consigo utilizar segmentos de viagens do Uber para visualizar aí onde há uma maior ocorrência destas viagens, quais áreas são mais atendidas e assim por diante. E esta layer que também é bem interessante, eu consigo visualizar a direção do vento. Então é um mapa bem bonito, interativo, e acho que já deu para perceber aí o poder que essa ferramenta tem para a gente aplicar aos nossos dados. Então agora vamos aprender a utilizá-lo. Eu vou retornar aqui no DeckGL e vou na parte de documentação. E primeiramente eu preciso realizar a instalação do framework. Então eu vou copiar isso daqui, vou abrir o meu terminal e vou instalar então este framework. NPM é de Node Package Manager. Então se você não possui o Node instalado, não possui esse gerenciador de pacote instalado, é necessário instalar. E aí com este simples comando ele vai fazer a instalação do framework. Então eu vou dar só um sudo aqui na frente para ele executar como administrador e vou colocar a minha senha. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Ele já fez a instalação, na verdade eu já tinha ele instalado, então sem problema algum nós podemos avançar. Vou retornar à página da ferramenta e agora eu vou clicar em GitHub. Aqui neste repositório eu tenho o código-fonte das layers, eu também tenho os exemplos, aqueles mesmos exemplos que eu mostrei agora há pouco. Então eu vou retornar aqui e nós vamos clonar este repositório. Então eu vou descer aqui, este comando nós já executamos, agora nós vamos clonar este repositório. Então eu criei uma pastinha chamada deck aqui, esta pasta está vazia, eu vou abrir novamente o terminal, vou dar um clear aqui, vou entrar na pasta deck. Na verdade ainda preciso entrar dentro de desktop, agora dentro de deck, e aí eu vou executar aquele comando, vou clonar o repositório. Então observe que ele já está trazendo os arquivos. Eu vou pausar aqui porque vai demorar um pouquinho, já volto. Perfeito, o repositório foi clonado, então eu consigo visualizar aqui as layers. Eu consigo visualizar também aquela página de exemplos. Então vamos trabalhar em um destes exemplos. Por exemplo, o 3D Heatmap. Se você não lembra qual exemplo é este, vamos retornar lá na página da ferramenta. Vamos aqui em exemplos, esta camada aqui, e aqui a gente consegue visualizar então a segurança das pistas, das rodovias no Reino Unido. Aqui eu tenho algumas configurações, como por exemplo o raio, a cobertura, ou seja, o quão próximo um hexágono vai estar perto do outro. Eu posso preencher o meu mapa ou diminuir o preenchimento. E se eu tenho um ponto que sai muito do padrão, como este daqui, ele vai acabar achatando os demais dados. Então eu posso removê-lo do mapa para que eu consiga visualizar melhor a distribuição no restante do mapa. Então eu posso descartar aqui os 10 percentis mais altos, por exemplo. E aí eu consigo visualizar melhor os demais pontos. Então agora vamos executar este exemplo na nossa própria máquina. Eu vou retornar ao terminal, vou entrar dentro da pastinha de exemplos, primeiro eu vou entrar no repositório que eu clonei, agora sim em exemplos, e eu vou entrar dentro do exemplo 3D Heatmap, então 3D Heatmap.
Aqui dentro eu vou instalar as dependências deste projeto. Se eu dar um ls aqui, eu consigo visualizar aqui o arquivo package.json, que configura as dependências deste projeto. Então eu vou dar um npm install, vou aguardar a instalação das dependências. E agora eu vou dar um npm start para ele iniciar o servidor localmente aqui na minha máquina e executar este código de exemplo. Daqui a pouco a gente já vai dar uma olhada no código também. Então observe que o servidor foi iniciado. E alguma coisa deu errado, né? Ele não conseguiu carregar o mapa. Aquele mapa escuro que nós vimos aqui, ele é um mapa desenhado em uma ferramenta chamada Mapbox, onde você pode customizar as layers do mapa, customizar também cores, labels e demais aspectos do mapa. Então você precisará criar uma conta gratuitamente no Mapbox. Eu estou aqui acessando mapbox.com, eu já estou logado e uma vez que eu estou logado, eu vou vir aqui no perfil da minha conta e eu consigo enxergar um Access Token. Eu estou escondendo aqui, mas é um conjunto de caracteres que vai dar acesso à renderização do mapa através do Mapbox. Eu tenho um limite de uso também, e se eu ultrapassar este limite eu vou pagar pelo uso. Mas no caso aqui a camada gratuita ela é bem generosa, é mais do que suficiente para nós testarmos a ferramenta aqui. Então eu vou copiar o Access Token que está aqui, vou retornar à minha página de exemplo e agora eu vou passar um parâmetro. Então terminei aqui a URL, o nome do parâmetro é Access Token igual e eu vou colocar qual que é o valor. Vou dar um Enter. E agora eu tenho o exemplo sendo executado localmente na minha máquina. Agora o próximo passo é nós darmos uma olhada no código fonte. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui minha pastinha deckgl, que é o repositório, na página de exemplos, 3D Heatmap. Então vamos primeiro abrir este arquivo app.js. Vou abrir aqui em um editor de código, vou maximizar aqui a tela. E uma das coisas que eu consigo visualizar é que a chave de API também pode ser obtida através de uma variável de ambiente, ou inclusive eu posso defini-la ali mesmo no código fonte, para não ficar colocando aqui. É uma escolha sua. Eu vou fazer isso, então eu vou colocar aqui. Perfeito, vamos prosseguir agora. Uma outra coisa que eu consigo observar aqui é de onde ele está buscando os dados. Então ele está baixando estes dados da internet. Vamos trazê-lo local para a nossa máquina. Então vou copiar isso daqui, vou abrir uma nova aba, até para nós visualizarmos aqui o conteúdo do arquivo, a estrutura do arquivo. Você pode visualizar que é um arquivo CSV com dois campos, que é a longitude e a latitude. Então ele está carregando somente estas informações. Eu posso salvar este arquivo, então eu vou salvar como. E aqui dentro do repositório, ainda dentro de exemplos, eu vou novamente dentro do 3D Heatmap. Eu posso criar uma nova pasta aqui, que eu vou chamar de data. E eu vou salvar este arquivo aqui. Cliquei para salvar. E agora novamente eu vou alterar o código fonte. Então eu vou colocar data/heatmap-data. Vamos salvar aqui e ver se tudo funciona. Vou retornar aqui ao exemplo. Já está recarregando. Perfeito, funcionou. A diferença é que agora os dados estão locais. Agora, só para nós praticarmos um pouco mais, vamos mudar os dados. Então, por exemplo, eu estou aqui em uma página do Departamento de Polícia de São Francisco. Eu quero visualizar então as ocorrências, os incidentes acontecidos no ano de 2017. Aqui eu posso filtrar inclusive pelo tipo de ocorrência, só que eu não vou me preocupar em relação a isso, até porque eu quero testar com um dataset um pouco maior. Então é claro que na visualização lá eu posso acabar misturando vandalismo com roubo, com assalto, mas eu estou consciente desse tipo de situação. Então simplesmente aqui eu vou clicar aqui em Export e eu vou fazer o download destes dados em arquivo CSV. Observe que ele está baixando aqui. Eu já tenho ele baixado aqui, vamos dar uma visualizada. Eu alterei aqui o nome deste arquivo para SF Incidentes 2017. Então eu vou abrir aqui mesmo no Excel.
Então é um arquivo que vai possuir aí cerca de 154 mil registros. E eu tenho aqui o campo X e Y. Isso é importante porque lá no código-fonte a gente precisa falar qual é o campo que vai ser a latitude e qual é o campo que será a longitude. No arquivo original que ele está utilizando, lá das estradas do Reino Unido, o nome do campo é diferente. Então isso daqui é importante para a gente. Vou fechar aqui e vou copiar este arquivo lá para o meu projeto também. Então vou aqui em Deck, novamente, Exemplos, 3D Heatmap, Data, eu vou colocar aqui. Agora vamos retornar novamente no nosso código-fonte. Aqui eu vou até cancelar o download, não preciso mais. Então eu vou alterar o nome do arquivo. Agora no meu caso é SF Incidents 2017.csv. E agora observe aqui nesta função request.csv que ele pega esta URL que nós definimos aqui e ele também pega estes dois campos, LNG e LAT, que no nosso caso agora é X e Y. Vamos salvar e ver se funciona. Ele já está recarregando aqui. Observe que na Inglaterra agora não tem mais nada, só que eu também posso definir o ponto inicial da minha aplicação como sendo São Francisco, para não precisar rolar a tela aqui. Aqui já consigo visualizar os dados, deixa eu dar um zoom aqui, perfeito, tenho eles aqui. Como eu tenho uma base maior, observe que eu tenho um pico muito alto aqui, então a gente consegue também realizar algumas configurações em relação à escala que estes picos podem alcançar. Então vamos ajustar isto. Vou retornar novamente ao código-fonte. Só que agora nós não vamos alterar mais este arquivo. Aqui nós concluímos. Nós vamos em um outro arquivo. Então deixa eu abrir aqui novamente. E o arquivo que eu vou abrir é o deck.jl overlay. Vou abrir aqui no Sublime. Eu consigo visualizar aqui algumas configurações. Entre elas, a gente pode configurar aqui a latitude e a longitude do ponto inicial. Que no caso aqui está do Reino Unido, eu vou alterar isso daqui. E uma outra coisa que eu posso definir também é o nível de zoom. Você visualizou ali que São Francisco estava muito longe, né? Deixa eu aumentar este zoom para 9. Agora está mais adequado, então eu vou salvar e vou visualizar novamente. Deixa eu arrastar um pouco para cá. Agora observe que ele já trouxe centralizado em São Francisco, só que ainda a gente precisa resolver esta questão da escala aqui. Então vou retornar ao código-fonte. E aqui em elevação da escala eu tenho de 1 a 50. Eu vou tirar este 50 aqui e vou colocar 10. Vou salvar e vou visualizar novamente. Perfeito, melhorou. Só que ainda a gente pode deixar estes hexágonos menores para que ele não fique tão grande aqui, onde tem este pico. Então os dados vão ficar mais distribuídos, uma vez que a concentração em cada um deles será menor. Então vamos alterar novamente também. Então aqui em raio, onde eu tenho 1000, eu vou colocar 300. Uma outra coisa que nós podemos alterar é afastar os hexágonos para que eles não fiquem grudados uns aos outros. Então eu vou colocar 0.8 aqui. Vou salvar, vamos visualizar novamente. Perfeito, parece que melhorou. E agora, se eu quiser, assim como eu fiz lá na página de demonstração, eu posso excluir os percentis maiores para que eu possa prestar atenção na distribuição dos demais pontos. Então eu também vou alterar aqui a minha faixa de percentis. Vou colocar 90 aqui. Agora eu consigo visualizar um buraco onde estava aquele pico. Só que ainda assim me parece que as áreas mais problemáticas estão exatamente no entorno daquele pico. Eu não conheço a cidade, mais uma vez relembrando que aqui vários tipos de crimes estão misturados, inclusive pode até ter incidentes que não são crimes e que ocorrem em uma frequência maior. Então, dependendo da característica da área, não necessariamente significa que é a área mais violenta, porque novamente nós não filtramos os dados. Mas não tem problema, o objetivo aqui era aprender a utilizar esta ferramenta. Às vezes nós podemos sair do óbvio aí das ferramentas que nós já estamos acostumados para criarmos visualização de dados mais interessantes. Muito obrigado.